ler dois textos. O primeiro texto tem em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 20 e 21, diz assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Meus irmãos, a profecia é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma comunicação direta de Deus com os homens, com a humanidade, e Deus usa os seus vasos, os seres humanos, os homens, para trazer a palavra da profecia, para que possa alcançar, redarguir, corrigir, orientar, dar direção. É um instrumento de Deus para com o homem. A grande profecia é a palavra de Deus, a grande profecia. Toda profecia, ela tem que estar fundamentada na palavra. Se ela não estiver fundamentada na palavra, é uma profecia falsa. E nós estamos vivendo, meus irmãos, eu até falo com os irmãos do Projeto Soul, que é muito difícil nós contarmos os tempos, porque o Senhor não tem referência de tempo como a nossa. A Bíblia fala que para o Senhor 1000 dias, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Quer dizer, é difícil essa relação de tempo. Eu vejo muitos teólogos, estudiosos, contando tempos e tudo mais. Eu tenho muitas dúvidas sobre a contagem dos tempos. Por que eu falo isso? Porque é muito comum nós ouvirmos que nós estamos vivendo o final dos tempos. Em breve Jesus virá. Isso se fala há centenas de anos. Há muito tempo se fala que Jesus está à porta, Jesus está voltando. Essa é uma pregação. Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Isso é fato. Agora, o que eu gostaria que os irmãos atentassem? Eu vejo, e tem sido comum, ontem eu fui abordado por um casal da igreja, um mês atrás, por uma outra família, acerca de profetas que têm se levantado, trazendo pânico, trazendo medo. Meus irmãos, e a palavra de Deus, ela fala assim: examina tudo. Não desprezem as profecias, não desprezem, examinem tudo e retenham o bem. Mas, meus, eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Então, quando nós vemos um monte de tragédia que vai acontecer e tudo mais sobre a face da terra, antes disso, eu creio que o Senhor Jesus vai recolher a sua igreja. Então, quando as pessoas vêm com profecias, e vai acontecer isso, vai acontecer aquele outro, e uma destruição e tal, meus irmãos, essa grande tribulação, eu creio que a igreja não vai viver. A igreja deve viver o princípio de dores. O que nós estamos vivendo? A Bíblia fala que até o final dos tempos haverão guerras, rumores de guerra, fala que haverá fome, então isso já existe, desde que eu me conheço, desde da época dos meus pais, dos meus avós, já haviam guerras, já haviam fomes, já haviam tribulações. São os princípios das dores, irmãos. As dores de uma gestação. Agora, quando vier grande tribulação, você e eu que confessamos o Senhor, nós vamos ter sido arrebatados já. Então, o que eu quero dizer com isso? Lança fora o teu medo. Lança fora o teu medo. Lá em 1 João, no capítulo 4, fala assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então existem muitas profecias, e às vezes as pessoas vêm com versículos bíblicos fora de contexto, fora de tempo, atemporal, e falam de uma maneira, e falam de Jesus, e falam de Deus, e falam de uma maneira tão enfática, que muitos irmãos ficam amedrontados, e muitos são levados atrás dessas conversas, né? Recentemente uma profecia que nós seríamos arrebatados ontem era para não ter mais igreja, não aconteceu.
E era óbvio que não ia acontecer, porque não vai ser desse jeito, as coisas não são desse jeito. Pode acontecer agora, nós podemos ser arrebatados agora, mas isso está na mão do Senhor. Então, provem os espíritos, não acreditem em qualquer coisa. A profecia ela existe, mas ela tem que ter a palavra de Deus como fundamento. Eu tenho pregado na nossa igreja para que nós tenhamos um povo livre, livre do medo, livre da opressão. Jesus Cristo fez uma obra libertadora, Jesus Cristo nos ama, e o plano de Deus ao meu respeito, ao teu respeito, é plano bendito. As promessas de Deus a nosso respeito são promessas de paz. Deus tem paz para nossas vidas. Não fique perturbado, atribulado. Olhai, os lírios do campo, eles não semeiam, não tecem, mas nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Vejam as aves do céu, meus irmãos. Elas não plantam, elas não colhem, mas o nosso Pai que está no céu as alimentam. Quanto mais você e eu, que somos seus filhos. O Senhor há de cuidar de nós, há de nos proteger, há de nos amar, há de cuidar de cada um de nós. Então, não creiam em toda a profecia. Não creiam em qualquer personagem de YouTube. Não creiam em qualquer mensagem de WhatsApp. Pessoas com aparência de santidade, pessoas com títulos de profeta, correntes que saem por aí por WhatsApp, vão para lá, vão para cá, e às vezes falam, nossa, será que é isso, será que é aquilo? Meus irmãos, isso é dado às pessoas imaturas, as pessoas que não têm manejo, traquejo da palavra, e que são levados, como a própria Bíblia diz, como que pelas ondas do mar. Não seja assim, não seja levado de um lado para o outro, seja firme, seja convicto. A tua fé tem que estar na palavra de Deus. Então busque na palavra. Experimente qual é o Espírito, de onde vem a palavra. Amém, meus irmãos? Nós estamos iniciando um novo tempo, um novo ano na presença do Senhor. Viramos o ano ontem, um ano espiritual, e nós vamos, independente das circunstâncias, provar e ver que o Senhor é bom, o nosso Deus é bom, Ele te ama e vai provar a cada dia o seu amor por você.